Agora vamos tratar aqui de uma questão que fala sobre o envelhecimento da população. Mas para matarmos essa questão, e algumas que virão, lembra uma coisa aqui comigo? Gente, existe um conceito na demografia que é a chamada transição, mudança demográfica, a dinâmica. Para a gente entender essa transição, nós temos que lembrar alguma coisinha. O que é o chamado crescimento vegetativo, ou crescimento natural? É a diferença entre a taxa de natalidade, quantas pessoas nascem, né, geralmente você vê por cento ou por 1000 em um ano numa população, menos a taxa de mortalidade. Então, nascimento menos mortes nos dá o chamado crescimento natural ou vegetativo. Se numa população nasce mais do que morre, a população cresce. Isso vai dizer claro. Se morre mais do que nasce, a população diminui. Mas existe, né, um conceito chamado taxa de reposição. O que é a taxa de reposição? 2,1 filhos, tá vendo? 2,1 filhos, eu vou anotar assim, ó, por mulher, certo? Ou por casal, que seja. Vocês vejam, se um casal tem 2 filhos, um filho repõe o pai e o outro repõe a mãe. Tudo bem? 2,1 porque nem todas as pessoas chegam à idade adulta e tal. Então você sabe o que é o crescimento natural vegetativo e lembra o que é taxa de reposição. Tudo bem? Se você pegar os países e observar o comportamento da taxa de natalidade e mortalidade, você vai perceber isso, ó, que num certo momento a natalidade era alta e a mortalidade também. Ó, se nasce um monte e morre um monte, a diferença aqui para o tal crescimento vegetativo é pequeno, então a população cresce lentamente. Isso aconteceu, vou anotar bem simples aqui, ó, até as pessoas basicamente irem para a cidade. Nascia muito e morria muito. Então o crescimento era pequeno. Mas o que a gente observa é que a natalidade sempre foi um pouquinho maior. Você vai ter mortalidade maior em casos extremos, né, de guerra em certos lugares. Mas em geral ela foi maior. Bom, as pessoas foram para a cidade e receberam melhoria de qualidade de vida. Então veja, saneamento, né, questões, por exemplo, alimentares, medicina curativa, né, e tal. Então a natalidade ficou alta e a mortalidade caiu. Aqui vai acontecer a tal da explosão demográfica. Está vendo? A população explode. Por que a natalidade fica alta durante o período e a mortalidade cai antes? Porque vocês vejam, se você dá a uma pessoa alimentação, saúde, emprego, segurança, ela vai viver mais. Agora, ter menos filhos, daí né, envolve questões assim educacionais, métodos anticoncepcionais, questões até religiosas, né? Então é natural que a mortalidade ela caia antes do que a natalidade. Mas daí quando você tem, ó, vou anotar simplesinho aqui, ó, as pessoas morando realmente num espaço totalmente urbano, as cidades existem há muito tempo, né? Mas a partir do momento as pessoas começaram a ir para a cidade. Tá. Quando você tem um espaço urbano, daí olha o que acontece. A mortalidade fica baixa e a natalidade vai caindo porque entra a mulher no mercado de trabalho, questões religiosas já não são tão influentes, método anticoncepcional, custo de criação dos indivíduos e tal. Então você tem aqui, ó, fases. Vamos aí dar nomes, né, nomes ou citações aqui, tá vendo? Ó, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então tá. Se você pegar todos os países, você vai observar esse gráfico em momentos diferentes. Então eu vou simplificar aqui, ó, mas vamos pensar assim, ó, nos países ricos. Quando eu falo aqui países ricos, países da Europa, certo? Que vai respingar um pouco lá depois, Japão, né, na Ásia, Estados Unidos e tal. Mas os países ricos, pensando na Europa, foi assim até 1780, tá vendo? Na Revolução Industrial. Aí as pessoas foram morar na cidade. Tá vendo? Nascia muito e morria muito, a pessoa estava na roça e tal. Passou a morar na cidade, natalidade alta, mortalidade caiu. É aqui que entram as preocupações, por exemplo, do Malthus. Lembra do Malthus? Que a população crescia mais, porque, tá vendo? Vale a pena recordar. E aí, olha só, ali pela Segunda Guerra Mundial, aí boa parte da população europeia já estava na cidade ou perto disso. Aí, ó, a mortalidade ficou baixa. Claro que morreu muita gente na guerra, eu sei, mas comparando isso aqui, ó,
a mortalidade ficou baixa, a natalidade vai cair. Beleza? Agora, se você pegar os países pobres, os países subdesenvolvidos, né, entre eles o Brasil, eles até 1940, mais ou menos, 1930, 1940, no Brasil, governo Vargas, mais ou menos, a população morava na roça, nascia um monte e morria um monte. A expectativa de vida era baixa. Mas hoje, olha só o que nós temos no Brasil. A população cresceu, até mais ou menos assim, 1970, ela cresceu significativamente. O que você está vendo hoje no Brasil? O brasileiro está nascendo e permanecendo vivo, diminuiu a mortalidade infantil, né, de crianças até 1 ano, e as pessoas estão vivendo cada vez mais. E a natalidade está caindo, certo? Isso é uma característica. Isso aqui vai refletir em situações como a pirâmide etária. Lembra da pirâmide etária? Base jovens, adultos e idosos. Se você tem muito nascimento, a pirâmide fica assim, né? Tá vendo? Uma base larga, muitos jovens. Como é que está ficando a pirâmide do Brasil hoje? Assim, né? Está estreitando a base e aumentando o meio, adultos. Tá vendo a pirâmide etária? Jovens, adultos e idosos. O Brasil teve que rever situações da Previdência, porque tem cada vez mais idosos. Certo? Outra coisa também, quando você tem uma população com muitos idosos, isso não é interessante. Né? Claro que a importância do idoso, gente, vamos discutir isso, mas o idoso é menos produtivo. Quando tem muitos jovens, isso também é caro. Quando você tem mais adultos, isso é bom. Então, quando você tem a expectativa de vida aumentando e a natalidade caindo, é a época do chamado bônus demográfico, né? Tá vendo? Quando você tem mais gente para trabalhar. Todos os países que saíram do quadro aí de pobreza se beneficiaram desse momento, né, de ter mais gente para a população economicamente ativa. E daí investiram em instituições sólidas, infraestrutura, grandes empresas. Tá vendo? Então, esse é o chamado momento do bônus. Então, aqui tem várias coisas que nós vamos utilizar agora para resolver questões. A ideia das pirâmides, por que depois você não recordar isso aí, certo? A história do bônus demográfico, tá vendo? A história da diferença entre crescimento vegetativo, beleza? Taxa de reposição. São várias situações aí que nós podemos aguardar. E esse simulado bem abordou isso aí. Então vamos ver essa questão aqui. Como a Europa poderá lidar com o envelhecimento da população? Bom, daí você tem um gráfico aqui mostrando, né, que a expectativa de vida aumentou e os gastos e tal. Por que não você dá uma paradinha e dá uma olhada nesse gráfico? Viu? Mas vamos lá. O texto apresenta um problema para os governos europeus com o envelhecimento da população, mas afirma, conforme o gráfico, que é possível a elevação na expectativa de vida saudável, aumentando a eficiência do sistema de saúde. Que medidas poderiam ser adotadas pelos governos para atingir esse objetivo? Qual é o objetivo? É possível elevar a expectativa de vida, a longevidade, tendo uma vida saudável. Como é que eu posso fazer isso? Fazendo exercício, me alimentando bem, tentando levar uma vida mais calma, certo? Oferecendo segurança para as pessoas. Então vamos ver. Incentivar o aumento da taxa de natalidade? Não. Né, porque isso não melhoraria, gente, a vida saudável das pessoas. E veja, se as pessoas tiverem muitos filhos, tá vendo, muitos, vai ter muita gente para construir escola e tal, e isso não seria um bônus, seria um ônus financeiro, certo? Incentivar o desenvolvimento de medicina preventiva com o uso de tecnologias modernas. Isso, medicina preventiva, o cara faz exames, o cara faz exercícios, é acompanhado. Diminuir drasticamente a idade das aposentadorias? Gente, mas se eu diminuir, isso vai ser um peso econômico para o país. E o fato da pessoa se aposentar antes, necessariamente, não vai levar ela a ter uma vida mais saudável, né, o que se espera aqui. Incentivar a imigração? Não. Né, incentivar as pessoas a ir embora, isso não as tornaria mais saudável. Né, e aumentar a natalidade, já falamos. Instituir apenas o sistema de saúde privado. Não, mas daí as pessoas, né, com menor acesso à renda não teriam nem como manter a sua saúde. Então o que deu mesmo? Alternativa B. Questãozinha com pirâmide etária. Base da pirâmide, jovem. Corpo adulto e idoso. Certo? Se uma população está passando por um crescimento demográfico rápido, principalmente os países subdesenvolvidos, a base é larga. Quando melhora a qualidade de vida, mulher do mercado de trabalho,
métodos anticoncepcionais, a base da pirâmide vai enxugando. É o que aconteceu no Brasil, certo? Então aqui você tem a pirâmide do Brasil de 2010. Olha o que ela mostra. Enxugou a base, tá vendo? Porque nos últimos anos, o brasileiro está tendo menos filhos, então está aumentando o número de adultos, reduzindo o número de jovens e vai aumentando também o número de idosos. Observe também, gente, como existe um pouco mais de mulheres. Não que o Brasil tenha, gente, um desequilíbrio sexual, né? Mas principalmente a partir da idade adulta, né, vai aumentando o número de mulheres, porque as mulheres até vão mais no médico, mais medicina preventiva, porque as mulheres morrem menos, né, de violência urbana, por exemplo, tráfico de drogas, esse tipo de coisa. As mulheres morrem menos em decorrência do tabagismo, acidente de trânsito, né? Então por isso que as mulheres elas acabam vivendo em média mais. Mas baseado nessa pirâmide, vamos lá ver o que vai dar. Sobre a distribuição da população mostrada na pirâmide etária, é correto afirmar: a base estreita é resultado da alta taxa de natalidade? Não, já vimos que a natalidade está caindo. Não podemos determinar a causa do estreitamento? Claro que podemos determinar. Reduziu a natalidade e está aumentando a expectativa de vida. O aumento do ápice da pirâmide, do topo, se deve à erradicação da fome? Não, gente, a fome ainda é um problema sério no Brasil, pode ter amenizado, mas ainda é sério. Tem casos grandes de subnutrição. A base estreita é o resultado da baixa fecundidade. Mulheres que tiveram filhos foram fecundas atualmente no Brasil, ao mesmo tempo em que se percebe aumento da expectativa de vida. É isso aí. Fechou. A base estreita é o resultado da alta taxa de mortalidade infantil. Não, a mortalidade infantil no Brasil reduziu, né? A pirâmide está reduzindo porque caiu a natalidade. E daí aumenta adultos e idosos. O que deu mesmo? Alternativa D nessa questão. Agora vamos nessa aqui. Amigos, essa questão você tem uma tabela mostrando assim os 10 países mais populosos, que tem mais população total, absoluta, em 1950, 2010, 2050 e em 2100. Você tem uma série de informações aqui. Quando você tiver uma questão dessa, minha sugestão, tem gente que pega uma questão como essa e fica aqui divagando, né? Fica viajando, sabe? O cara fica olhando, o que será que eles vão cobrar? Eles vão cobrar tal coisa, né? Você que vem estudando aí, você pode cair naquela, essa questão aqui é parecida com aquela. Eu sugiro que você faça o seguinte: você tem uma tabela, pule para os itens. Os dados apresentados na tabela permitem concluir que. Então tá. Só vou chamar a atenção para umas coisinhas aqui. Olha a situação do Brasil, tá vendo? Olha como o Brasil ele vai perdendo posições entre os mais populosos. Porque o Brasil vem passando por uma situação de reduzir a natalidade, certo? Em alguns anos, o Brasil até já ficou abaixo da taxa de reposição. Então a população brasileira tem crescido menos. Então tá, mas vamos ver aqui. Em 2100, a taxa de fecundidade estará acima de 2,5 na maioria dos países? Não. Gente, você pode ver uma coisa curiosa aqui, ó, como até em 2100, que é pedido, olha só como a população até da Índia vai reduzir, tá vendo? Se eles mantivessem acima de 2,5, ia crescer bem mais, ó. Tá vendo? O que se mostra é a tendência de redução. Então, falso, pegando só os dois primeiros ali. Em 2050, a expectativa de vida da Índia e da China estará em decréscimo. Em 2050, não. Né? Porque, opa, só tem uma coisa aqui. Eu consigo ver aqui a população total. Né? Mas se a população até cresce, eu entendo que a população está aumentando a sua expectativa de vida e não diminuindo. Não é bobagem isso. Em 2010, a maioria dos países populosos é considerado desenvolvido? Não. O que ele falou? 2010. 2010, ó, só temos 2 países desenvolvidos. O Japão, certo? E os Estados Unidos. Em 2100, o crescimento vegetativo será negativo na Índia, na China, no Paquistão, e na Indonésia e no Brasil? Sim, gente, porque olha só, essas populações diminuirão, tá vendo? Olha só, em 2100, o acréscimo vegetativo da Índia e no Brasil e no Paquistão e na Indonésia e no Brasil. Sim, pode ver, ó, porque olha só, em 2100 as populações vão diminuir nesses países, tá vendo? Olha só, ó, de 2050, que é outra informação, para 2100, as populações elas diminuem. Então o que acontece? O crescimento vegetativo não vai levar ao crescimento, mas a redução no ritmo de crescimento.
Em 2050, a taxa de fecundidade de países como Índia e Brasil estará abaixo de era abaixo? Não, porque olha só, Índia e Brasil, a população cresceu em 2050. Então era acima, certo, da chamada taxa de reposição, 2 filhos por a taxa de fecundidade, ó, era acima de 2, acima da tal taxa de reposição. Beleza? Bonitinha essa questão. Agora olha essa aqui. A transição demográfica no Brasil tem sido muito mais acelerada do que nos países desenvolvidos. Comparando o Brasil com a França e a Itália, observa esse expressivo diferencial da expectativa de fecundidade, já no início do século passado, e que nos 2 países europeus tiveram um declínio muito mais suave, né? Então, o que acontece? Se você pegar a transição demográfica dos países ricos, olha só o que eu rabisquei aqui, arredondando, começou em 1800 e termina em 1940. Então, 140 anos, certo? Legal? Olha como foi rápido nos países desenvolvidos. 30 anos, 40 anos. Por quê? Porque a população rapidamente cresceu, mas daí teve acesso a métodos anticoncepcionais, informação, urbanização, mulher no mercado de trabalho, custo de criação. Tá vendo? Logo reduziu. Tá. A transição demográfica no Brasil caracteriza-se pelas altas taxas de natalidade comuns em sociedade rural. Gente, hoje o Brasil é um país urbano. Quando era rural, realmente no campo as pessoas tendem a ter. Só que veja, atualmente a nossa taxa de natalidade está caindo. Por apresentar elevadas taxas de mortalidade e natalidade, a mortalidade diminuiu, a natalidade também, o brasileiro vive mais. Por apresentar taxas de natalidade decrescente e baixas taxas de óbito, isso, caiu a mortalidade e a natalidade. Por não apresentar mais crescimento populacional, apresenta. Só que o ritmo de crescimento vem diminuindo, e se o brasileiro passar a ter tão poucos filhos, é possível que a população, como mostrou a questão anterior na tabela, a população até venha entrar num processo de diminuição. Por apresentar taxa de natalidade igual à mortalidade, não, nós não estamos numa situação de reposição, né? A natalidade está caindo, a mortalidade se estabilizou. Alguns países, né, até europeus, aconteceu isso aqui, ó, de a mortalidade ficar baixa, as pessoas nascerem, permanecerem vivas e permanecerem vivas mais tempo, e por terem tão poucos filhos, ó, aconteceu isso. Tá vendo? A taxa de mortalidade ultrapassou a natalidade. É possível que o Brasil experimente isso. Tá vendo? O brasileiro vai viver cada vez mais, tendo poucos filhos, a mortalidade ultrapassa a natalidade. Mas não é o quadro, por enquanto a natalidade vem caindo, a mortalidade se mantém baixa. Maravilha? O que deu aí? Alternativa C. De todas as transformações impostas pelo meio tecnocientífico e informacional, a logística dos transportes interessa mais de perto a intermodalidade. E por uma razão muito simples, o potencial de tal ferramenta logística ostenta, mostra, permite que, né, haja de fato um sistema de transporte condizente com a escala geográfica do Brasil. Amigos, aqui, para nós sairmos dessa questão, vamos só bater numa coisa. Tudo bem meio tecnocientífico e informacional? Basicamente, esse momento globalizado em que você tem um meio onde as coisas circulam, é um meio técnico, tá vendo a internet, os satélites, a comunicação, científico, produção científica muito rápida em vários, certo? E a informação flui, então meio tecnocientífico e informacional. Nunca tivemos tanto isso, né? Ciência, comunicação, tá vendo? E tal. Mas daí vem a logística dos transportes. O que é a lógica dos transportes? Você transportar rápido, que seja mais barato, até hoje sustentável, tentar poluir menos. E diz que nos interessa a intermodalidade. Modalidade é um tipo de transporte. Tá vendo? Você pode ter o modal, o tipo de transporte ferroviário, rodoviário, aeroviário. O legal é você intercalar isso, né? Para agilizar, para que seja mais adequado para aquela carga, para aquela distância e tal. Vocês vejam que antes, por exemplo, da pandemia, vamos imaginar que o Brasil fosse importar testes aí para uma certa doença em máscaras, né, hospitalares. Isso viria para o Brasil de navio, né, porque é mais barato, ainda mais se eu puder levar de trem até o navio, do navio até o... Né, agora você está vendo que o transporte aéreo, né, pela sua agilidade, ele ganhou destaque. Então nós estamos tentando montar uma logística de leva o avião, um caminhão, tal, para distribuir, certo? Então vamos lá.
A necessidade de diferentes categorias de transporte ligados no território brasileiro justifica-se pelo clima? Não, por as grandes distâncias e redução do custo de transporte, certo? Clima, não tanto. O relevo, também não tanto, né? O clima ele pode atrapalhar, por exemplo, no fluxo de um rio, o acesso do aeroporto, né? Mas a logística em si tenta ultrapassar, inclusive, isso. Agilidade, custo e tal. Proximidade das áreas de produção agrícola intensa com os portos? Não, gente, veja que as principais áreas agrícolas do Brasil estão distantes, né? Mas não tão intensas, mas talvez extensivas, né? Longe. Daí a gente precisa transportar em grandes distâncias, por isso a importância do trem. Diminuição dos fluxos materiais, não, os fluxos de coisas materiais estão cada vez mais necessários, né? A distribuição aí pelo mundo. Então o que deu? Alternativa B. Agora vamos nessa aqui. Essa questão é rápida de fazer, gente, mas olha só, ela diz assim, os aspectos da agricultura familiar comparado à não familiar. O que é agricultura familiar? É aquela que é muito ligada até à subsistência, né? E à venda de um excedente. Muitas vezes o campesinato trabalha com policultura, mão de obra familiar, como o nome sugere. E a não familiar é empresarial, né? O agronegócio são as grandes plantações como soja, as grandes criações, por exemplo, de gado bovino. Legal? Se você pegar esse gráfico, duas coisas chamam a atenção. Se você pegar aqui os estabelecimentos, os estabelecimentos comerciais não familiares têm 16% dos estabelecimentos, mas ocupam quase 80% da área. Já os familiares é 84% e ocupa apenas 24%. Veja que também a agricultura comercial tem um rendimento, um acesso a recursos muito maiores. A análise dos dados permite simplificar a situação do espaço rural Brasil com a seguinte expressão, que o Brasil tem uma grande concentração de terras, né? O espaço fundiário é o espaço das atividades do campo e tal. Então, grande concentração de terras. Não é prioridade para o mercado interno, porque as grandes culturas são para exportação. Foco na segurança alimentar. Grande parte da alimentação do Brasil vem da agricultura familiar, que tem menor rendimento. Olha lá, ó, que usa menos espaço, né? Valorização da pequena propriedade, não precisa nem, né? Foco na agricultura orgânica, não, veja, agricultura comercial, que rende mais, que ocupa maior área, né? Ela usa mais aqueles elementos lá da produção que visa o uso de agrotóxicos, fertilizantes e tal. O que deu? Alternativa A. Em 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira a receber o título da Unesco, ligado à ONU, né? De patrimônio mundial como paisagem cultural. Aí conta que até o IFAM no Brasil e tal reconheceu a cidade do Rio de Janeiro. Bom, mas agora olha o que diz aqui o enunciado. O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva da... Gente, paisagem é o espaço visível. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem um significado, vocês vejam, histórico, cultural de pessoas, de ideias, então isso é imaterial, certo? Mas existem coisas materiais ali, os prédios e tal, e existe o espaço físico, né? A praia, as montanhas. Então por que disso tudo foi reconhecido o Rio de Janeiro? Presença de um corpo artístico, daí seria só imaterial. Imagem internacional de metrópole, não é isso que faz dela um patrimônio, né? Mas por vários fatores dessa paisagem. Físicos, naturais. Herança dos prédios da ex-capital, mas daí seria só arquitetônico, seria um patrimônio arquitetônico. Diversidade de culturas, mas daí seria só imaterial. Então fechou o que é mesmo? Alternativa E de elefante, a relação da sociedade com a natureza. Nessa outra questão aqui, diz que jovens estavam numa certa rua, numa certa praça, e esses jovens gritavam que não nos representem. Demandamos submeter o referendo, o resgate bancário, né, e tal. Os jovens estavam lá reclamando em 2011. Então vamos lá. Em 2011, o acampamento de indignados espanhóis expressou todo o descontentamento dos jovens. A proposta que sintetiza o conjunto de reivindicação dos jovens, voto universal, gente, mas os países europeus, né, e principalmente aqui falando da Espanha, as pessoas votam. Né? Então não é isso. Democracia direta? Sim, tá vendo? As pessoas estão dizendo que elas não se veem representadas por aquele governo. Então elas querem que seja feito um referendo para mudar as coisas lá. Pluralidade partidária, não está falando nada diretamente de partido. Autonomia legislativa.
Lá tem, não é isso que eles queriam, nem imunidade parlamentar, não é isso que eles estão questionando. O que deu mesmo? Alternativa A, B. E vamos lá. Nos últimos decênios, o território tem sofrido várias mudanças no Brasil. A partir da última década, verifica-se a ocorrência do Brasil de alterações significativas no território, ocasionando impactos sociais, culturais, econômicos em comunidades locais, com maior intensidade na Amazônia brasileira. A Amazônia dentro do Brasil é a Amazônia brasileira ou a Amazônia legal. Existe uma definição legal dos anos 60, né, que pega a região norte, mais parte do Maranhão e Mato Grosso. E ali você tem, por exemplo, os incentivos da Sudã. Daí o que acontece? Você tem grandes impactos lá com a construção de infraestruturas. Mas agora vamos lá. Com maior intensidade na Amazônia, com a reforma e ampliação de aeroportos? Não, né, gente? Os aeroportos ainda são menores, destacam-se aeroportos, como é o caso de Belém e Manaus, né, que já estão ali no contexto das cidades, não causaram assim, maior impacto. Ampliação de estádios de futebol? Durante a Copa do Mundo, até foi construído estádio em Manaus, mas o impacto disso também não foi maior. Construção de hidrelétricas em rios como Tocantins, Xingu e Madeira? Isso. Já volto aqui. Instalação de cabos de informática e torres? Isso não tem, né, grandes aí, influências na devastação da Amazônia. O principal, a construção de hidrelétricas. Na Amazônia, dos rios que descem do Planalto Central em direção à planície amazônica, está o maior potencial hidrelétrico disponível do Brasil. E nos últimos anos, aí, né, foram construídas grandes hidrelétricas como no Rio Tocantins, Tucuruí, no Rio Xingu, Belo Monte, no Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio. Essas obras, além do alagamento, né, essas obras, vocês vejam, elas causam impacto porque elas fazem crescimento desordenado das cidades, levam várias pessoas para lá, problema com esgoto, violência, né, lixo, né? Então o impacto foi muito significativo, daí a necessidade de construção de acesso, rodovias, torres de transmissão, então o impacto foi bem significativo. Beleza? Então é isso aí. Meu amigo, espero que você tenha saído muito bem nesse simulado, resgate esses assuntos que eu destaquei, certo? Foi um prazer conversar com você e até a próxima oportunidade. Tchau.